jovens. Isso aí, jovens. Lembrando que nós falamos da cinemática, movimento uniforme, com velocidade constante, movimento uniformemente variável, onde a velocidade variava, tinha uma aceleração constante. Depois falamos de queda livre, que também é um movimento uniformemente variado. E agora a gente vai começar a entrar numa nova etapa, né? Isso. A gente falou da cinemática, né? Vamos falar agora da dinâmica, né? Exatamente. E aí, para isso, nós precisamos de uma coisa muito especial, que Exato, os vetores. os vetores. Precisamos saber o que é vetores. Justamente. Certo? Como definir. E lá na última unidade, a última aula da unidade 1, né, dessa nós falamos de lançamento oblíquo, até mostramos um pouquinho da questão dos vetores, né? E nessa unidade, nós vamos aprofundar antes de falar da dinâmica, porque nós vamos precisar, também. certo? E vamos voltar com o movimento oblíquo Isso. mais no final dessa unidade. Vamos lá, então? Vamos ver? Olha lá. Então, vamos vetores, parte 1. Já começou na parte, Isso. ó, parte 1. Parte Grandeza 1. escalar, a gente vai relembrar o que é grandeza escalar. Vai falar também mais de direção e sentido. E vamos definir o que é a grandeza vetorial, certo? Isso. O deslocamento pode ser vetorial, sim. Então, nós vimos alguns exemplos, né, Décio? A gente vai aprofundar e falar de outras grandezas vetoriais, porque na dinâmica nós precisamos. Representação de uma grandeza vetorial, soma de vetores e resultante de vetores. Aprendendo isso, fica melhor para a dinâmica, né? Com certeza. A habilidade seria demonstrar e realizar operações com vetores, né? Exatamente. E para começar... É matemática, vetor, matemática. Mas uma matemática voltada justamente para a física, né? Realmente. Não só física, mas principalmente para a física. A grandeza escalar, já falamos, vamos falar de novo. Se alguém disser que agora são 16 horas e 42 minutos, você não perguntaria se essa hora é horizontal, se é para a direita ou vertical para cima, certo? Não é? Exatamente, a gente não perguntaria. Então, quando apenas o valor da grandeza e sua unidade são suficientes para você entender do que está falando, essa grandeza é dita escalar, correto? Aqui, pessoal, ó, escalar, certo? Né? Então, não precisou de mais outra informação, é uma grandeza escalar. Então, o tempo, tranquilo, né? 16 horas. Se você tiver o valor e a unidade dessa grandeza, deixando ela de maneira clara, é escalar. Ok, fechado? Então, olha só aqui, Outras a grandeza grandezas, escalar. Um exemplo, né? Isso. Então, só para definir, aí. é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número e uma unidade, como o tempo, né? Isso. Olha só aqui, ó. O professor Décio aí já foi assim um dia. Massa. Game over aí, ó. Massa, né? Massa. Massa. A massa dessa pessoa é 140. Eu já tive 138 quilogramas, tá? Eita, olha só. Hoje eu estou mais esbelto, tenho meia de 118 só. Aí, ó, a temperatura, se eu digo assim, ó, olha bem. Se eu digo que a temperatura da sala de aula é 25 graus Celsius, eu não preciso dizer mais nada. Não preciso falar onde está a sala de aula, se ela está em Porto Velho, se ela está voltada para cima, no alto do morro ou embaixo, tem nada a ver. A temperatura da sala de aula é 25 graus Celsius. Da mesma forma que a massa da pessoa, 140, não importa a direção que ela esteja, né? Nesse sentido, vai ser 140. Subiu na balança... Deitado ou em pé vai ser 140. Pois é, subiu na balança, colocou, já era a massa, Tem um termômetro ali na sala de aula, né? Colocado ali para mostrar que é o termômetro que mede. Lembrando que essa grandeza, a temperatura, vai ser bem estudada no segundo ano, né? Olha, o volume também é uma grandeza escalar, porque ele fica perfeitamente caracterizado quando conhecemos um número e uma unidade. Olha Exatamente. Bem. O recipiente do leite aqui, por exemplo, olha só, é de 40 litros. Se ele estiver deitado, vai continuar sendo ou 50, né? Se ele continuar deitado... Mas tem de 40 também, tem de 30, claro. Tem 1 litro também, as caixinhas, né? Sim, mas falando que o recipiente é de 50 litros, simplesmente não precisa dizer... Se ele está deitado, se ele é mais gordinho, mais baixinho, é mais esbelto, né? O galão aí é mais se é de plástico, de alumínio, tacho de cobre, importa. né? Então é 50 litros e é isso aí, tá, pessoal? Agora, quando a gente precisa de mais uma informação para definir essa grandeza, por exemplo, né? A gente já vai entrar em grandeza vetorial. Começando aí pelo deslocamento, né? Pessoal, olha só. Se alguém disser que 4 carros partiram de Porto Velho, cada um a
40 km por hora é uma informação, ok? Essa informação é suficiente para saber onde eles vão chegar? Você pode ir para o Acre, você pode ir para o Amazonas, né? Você pode ir, por exemplo, por outras estradas que nós temos em Porto Velho aqui, que vai, por exemplo, para São Carlos. Ou você pode ir, por exemplo, para Cujubim. Ou você pode ir também para Ariquemes. Quer dizer, não tem como saber só com essa informação. Exatamente, então... Você precisa de uma direção, isso, você precisa de um sentido. O professor Décio falou de locais onde pode ir, mas para isso a gente precisa caracterizar mais ainda essa grandeza. Precisa orientar, né? Melhor. Vamos então, lá, vamos pessoal, lá? olha só. Então, a grandeza que, além do valor numérico e da unidade medida, necessita de direção e sentido, é chamada de grandeza vetorial. Então, a grandeza vetorial é toda aquela que precisa de direção e sentido para a gente ter uma melhor orientação. Além do valor numérico e da unidade que já tinha na escalar. Ela complementa a escalar, né? Isso, ela vai complementar. Justamente. Ok? Então, a grandeza vetorial é aquela que fica caracterizada somente quando conhecemos uma direção, um sentido, um número e a unidade. Certo? E exemplo ali, olha só. Cadê o carrinho? Olha ali o carrinho conversível, está se movendo a 100 km por hora, indo de Ariquemes a Vilhena. Já disse aí sentido, a direção, né? E o sentido, além da velocidade. Né? Isso mesmo. Aí você pega um mapa, vai lá, dá uma olhadinha, Ariquemes a Vilhena e tal. Tem então, aplicativos no celular, né, Décio? Como o Google Mapas, já né? colocamos aqui, né? Isso, colocamos aqui já, ok? E as grandezas vetoriais, elas são especiais, né? Elas são representadas por um símbolo matemático que nós chamamos de vetor. Nesse vetor, nesse símbolo, né, se encontram 3 características. Vamos ver, olha só. Sobre um corpo ou móvel, né? O módulo, olha aí, representa o valor numérico da grandeza estudada. Exatamente. Além do módulo, nós temos também direção e sentido. Sentido que determina a orientação da grandeza. Sem orientação não é vetor, não é grandeza vetorial. É só escalar. Isso. Direção e sentido. Olha lá, os senhores ali. São a mesma coisa? A gente já falou disso, né, Décio? Mas, para deixar mais claro, justamente, não são a mesma coisa, certo? Aí, quando falamos em direção e sentido, normalmente nós pensamos ser a mesma coisa, mas não são. Não são. Ah, vou nesse sentido, vou nessa direção. Não, vou nessa direção, mas que sentido? Né? Olha aí, uma forma bastante fácil e prática de entender esses dois conceitos é visualizar uma avenida que seja de mão dupla. Nesse caso, ela é constituída por uma direção e 2 sentidos. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo slide, a gente já percebe. Uma placa de trânsito representando duplo sentido na via, através do uso de 2 vetores. Olha lá, 2 vetores, 2 setinhas. Ali está mostrando que nós temos o carro pode ir e vir naquela via. Exatamente, uma via de 2 sentidos. E aí, desenho, olha bem, olha lá, a rua, a direção da rua, e o sentido de um carro no sentido, outro no outro. Exatamente. Então, direção é a mesma dos 2 carros, mas o sentido não é o mesmo. Então, olha só, pessoal, vem aqui com nós aqui. Como direção, nós podemos entender o que, né, Décio? Por exemplo, horizontal. O movimento retilíneo, uniformemente variado. Norte, sul, leste, oeste, né? Ele assim aqui, por diante, pode usar os pontos cardeais também. Horizontal, direção. Isso. Agora, queda livre, ela é o quê? Ela é uma direção vertical. E o lançamento oblíquo, também, olha só. E o vertical também tem 2 orientações, né? Tem 2 sentidos. Exato. Pode subir o corpo ou descer na mesma direção. Sentido para cima, sentido para baixo. Mesma direção em 2 sentidos. Exato. Aqui também, né? Olha só, nós temos a mesma direção. Também, né? A oblíqua, por exemplo, você pode subir para cima ou você pode descer para baixo. Exatamente. Ou então aqui, você muda, né? Eu posso lançar um objeto daqui. E ele pode também estar indo. Ou ele mesmo, pode sair da mesa aqui, ó, e fazer isso aqui, né? Também olha só. Pode voltar, assim por diante. Então, não confundir sentido e direção. Exatamente. Né? Fechado, pessoal? Vamos continuar, olha só. Olha ali, por exemplo, a gente tem a brincadeira do cabo de guerra, né, Décio? Nós temos ali a mesma direção, sendo na corda, no caso. E ali só ganha quem conseguir aplicar uma maior força em um dos sentidos colocados na figura, né? Mas no início cada um põe a força para um lado diferente, né? Isso, exatamente. Para um sentido diferente.
A direção horizontal é a mesma para os dois. Só que o sentido do laranja é da direita para a esquerda, né? Exato. Mas o outro de vermelho é da esquerda para a direita. Então mudou o sentido. Mudou o sentido, tá, pessoal? Com a mesma direção. Ok, fechado. Outras grandezas vetoriais. Bom, deslocamento é uma delas, né? Agora tem várias outras grandezas. Na verdade, toda a grandeza que nós podemos caracterizar com módulo, direção e sentido Dá uma é uma olhadinha aqui, grandeza pessoal. vetorial, tá? Isso. Caracterizou com módulo, direção e sentido é uma grandeza vetorial. Certo? Então, é muito importante entender que a grandeza vetorial, além da direção, ela precisa também determinar o sentido. Lembrando que cada direção tem dois sentidos. Né? Exato. Eu posso, e o módulo é aquele valorzinho numa rua horizontal, eu né? posso ir para frente ou para trás. Eu posso ir para o leste ou para o oeste, para o norte ou para o sul. Então, nós vamos ver também nessas orientações, muitas vezes nós vamos ver os pontos cardeais, você estuda em geografia. Exato. Leste, oeste, norte, sul, etc. Né? Aí tem para cima e para baixo. Então, lancei a bola para cima. Direção depois vertical. Vertical, mas ela pode também sair para baixo, direção vertical. Mesma direção e sentidos opostos. Exato. Mas tem dois sentidos cada direção. Entendido, Né? pessoal? Vamos lá, então? Então, além de deslocamento, a gente tem várias. Velocidade, certo? Então, aqueles 40 km por hora que nós colocamos lá, ele pode ser de sul para norte, né? Num determinado bairro, por exemplo, já estou orientando. Ó, se uma pessoa lhe disser que um carro está se movendo a 50 km por hora, que é o módulo da velocidade, no caso, você não terá uma ideia completa desse movimento. Ou seja, eu sei que ela está 50 km por hora, mas de onde para onde, né, Décio? Justamente. Então, a gente precisa saber a direção e o sentido dessa velocidade. Ela passa a ser uma grandeza vetorial por conta disso. Porque ela não fica bem caracterizada com o número e a unidade, né? Outra grandeza vetorial, que nós já até vamos estudar daqui a pouco, vamos falar bastante sobre ela, é a força. Isso, a nossa... A partir do momento de vetor, porque a força precisa desse vetor, até para a gente calcular, né, pessoal? Dá uma olhadinha aqui. Então, a força ela é muito importante para você entender ela, se você entender primeiro o vetor. Porque a força já é uma coisa assim, ela não é palpável, né? Isso. Mas aí você vai entender a força, força é ação, puxar, levantar, empurrar, jogar. Quando você faz isso, você precisa ter a direção e o sentido. O cabo de guerra é um exemplo, o cabo de guerra é de força, que você aplica força, né? E aí a gente vê o seguinte, né, Deise, que se a gente não caracterizar direitinho o vetor, não vai entender força. Porque a gente apresenta a força como uma seta, porque é uma coisa invisível, né? Isso. Posso te empurrar, Deise? Mas devagar. Se eu ponho força para empurrar a Deise, isso, se você não estiver vendo eu só falo, eu preciso de uma seta, né? Para indicar isso. Sim, então... aí veio aqui, o professor aplicou a força no meu ombro. Mas em que sentido foi feito isso, certo? Porque ele pode aplicar, mas ele pode também o quê? Puxar. Podia ser assim também, né? Forçando, então de qualquer maneira você vai precisar de uma seta. E a seta vai te dar a direção e o sentido. Isso é muito importante. Na academia a gente tem muito isso, né? Tem os aparelhos lá, 45 graus, tem aquele totalmente vertical. Então você está aplicando a força com as pernas, tem direção. Essa direção é diagonal. Aí o sentido, quando você empurra, é um sentido, e quando a máquina desce, é outro sentido. É outro sentido, justamente. Certo? São exemplos. Vamos ver ali, pessoal, então muito a força... exemplo. Força é a coisa que mais tem no dia a dia, né? É a olha lá, arte uma criança, da nossa dinâmica, né? A força, então... Nesse caso, olha lá, aquela foto está parada. O menino poderia estar empurrando ou puxando, mas quando colocou a setinha, aí indicou que ele está puxando. Isso. Mas naquela posição ele poderia estar empurrando também, porque é uma foto, não é um vídeo para você saber. Então poderia estar empurrando, correto? Correto. Empurrando a tendência do movimento para a direita, mas puxando para a esquerda. Isso. Então, é muito importante aquela seta para representar. Ok? Né? Depende de quem está observando, né, também. Aqui, Isso. Uma pessoa tira a foto, olha só, nesse sentido. E se fosse lá perto daquela árvore lá atrás também, né? Então, também daria para fazer isso daí. Ok? Então, é por isso que é importante que tem grandezas que a gente precisa direcionar, precisa caracterizar de forma mais completa para poder entender o movimento, né, Décio? Exatamente. E como representar essa grandeza? Isso. Aí é que vem agora, representar uma grandeza vetorial, eu preciso de um segmento de reta. Já viu desenhado ali a seta? É um segmento de reta
e é um trecho limitado de uma reta. Então já dá a direção, né? Se não fosse limitado de uma reta, não daria direção, fosse uma curva. Aí, ó, chega um exemplo, né? Vamos supor que você tivesse esse tipo de desenho aqui. Aí isso não tem como, né? Então precisa ser um segmento de reta. Isso. É importante para ele te dar a direção naquele ponto. Pode até mudar depois, não tem nenhum problema, mas é necessário que tenha esse segmento de reta, né? Então tá aqui ó, as setinhas, todo mundo as sabe que o segmento de reta é parte de uma reta, né? Uhum. Aí pegou aqui A e B, um trechozinho aqui, né? Um segmento da reta. Isso. Certo? E desse modo, o segmento de reta não pode representar uma grandeza vetorial, porque falta um sentido. Deu Olha a direção, só. mas não deu sentido. Ó, tá A e B, ok, mas direção horizontal e o sentido? Tá pro lado de A ou pro lado de B? Então a gente precisa fazer essa caracterização, tá, pessoal, para dizer que são vetor. Né? Olha lá. Olha, então, um segmento de reta tem um sentido determinado. Isso é, o segmento AB é igual ao segmento BA. Né? Agora, se colocarmos um sentido e um segmento de reta, nós obteremos o que chamamos de vetor, que é um segmento de reta orientado. Lembra que nós falamos que a grandeza vetorial tem que ter orientação, né? E pode ser utilizado para representar uma grandeza vetorial quando tem orientação. Exato. Certo? Certinho. Então aqui, olha só. Agora nós vamos fazer direitinho, né? A reta que serve de suporte para um vetor mostra a direção. Ali horizontal, no caso, poderia ser vertical, diagonal. E a seta caracteriza o sentido. Resumindo, para um vetor qualquer temos. Então tá ali, olha só, direção horizontal. Foi dado ali. E ali no caso nós temos ali, olha só, direção horizontal. Continuou, é um segmentozinho de reta. Agora a gente tem que orientar. Então esse ali é o tamanho. O tamanho dele. É claro que nem sempre a gente coloca o tamanho real, né, dele. Só um pouquinho, pessoal. Olha aqui um pouquinho, ó. É claro que você não vai pôr o tamanho real. Vamos supor que você está falando, é igual o planeta Terra, quando nós falamos lá em transformar ele num ponto. Isso. Você desenha uma bolinha, porque o planeta Terra não cabe dentro da folha, né? Da folha, não é verdade? Exato. Do mesmo jeito, ele é representado em escala. Já estudaram isso em geografia, eu tenho certeza, no fundamental, onde uma escala, ela representa um mapa, por exemplo. O mapa do Brasil não pode pôr numa mesa. Exato. Não é verdade? Mas aí você coloca o mapa e diz que a escala é 1 para 1 milhão. É que nem o aplicativo. Né? Quando o aplicativo mostra a distância dos trechos, também são escalas. Porque está dentro de um celular desse tamanho, né? Você não quer que uma coisa desse tamanho representa a rua, a cidade, o carro que você está. Exatamente. Então, em escala. Mas é preciso a gente representar de maneira correta que tem os tamanhos. Por exemplo, você não pode dizer que vamos supor que uma velocidade orientada direitinho, num vetor de 50 km por hora, e a de 10, você põe uma seta maior que a de 50, aí não pode. Tem que ser proporcional, 10 km por hora tem que ser, pelo menos menor para poder, mesmo que seja num rascunho, não pode pôr o maior para 10 e o menor para 50, fica estranho. Exatamente. Então, se eu represento um deslocamento olha, essa seta aqui vai no deslocamento de 100 km. Se eu pego um de metade, que é 50 km, eu não posso fazer uma seta maior. Então, tem que fazer escala, mas tem que ser parecido proporcional. Com a metade, né, da outra. Isso, tem que ser proporcional, tá, pessoal? Esse tamanho, que é o módulo, tem que ser proporcional à escala que você está considerando. Fechado? Pode ser menor que o real, mas tem que ser proporcional um com o outro. Exatamente. Né? Vamos lá, então. Se liga ali, então tá ali o módulo, que é o tamanho. E agora tá faltando a orientação, né? Pronto, olha orientando. Aí. Eu sei que ele vai para a direita e não vai para a esquerda. Exatamente. Correto? Isso aqui é o sentido para a direita, no caso. E tá ali a representação das partes do vetor, né? Justamente. Aí módulo, que é o tamanho. Isso. Nós temos a direção e nós temos o sentido. Fechado? Ok? Então, a aula de hoje é só sobre vetores. Vai ouvir falar isso até o final, né? Não, vamos ficar a ideia matemática de vetor encaixou-se perfeitamente na física, como eu disse bem no início da nossa aula, para descrever as grandezas que necessitavam de uma orientação. A Deise colocou de maneira bem clara aí quando falou que precisa dessa orientação. Então, os vetores não são palpáveis, como eu disse, né? A força, né, não é palpável. Como um objeto que se compra no mercado, eles são representações.
Certinho, pessoal? Então tá aqui, ó. Você não vai ver um vetor lá na prateleira, né? Um vetor na estrada, certo? Mas você tem aplicativos que mostram isso, você tem representações, lá na geografia tem as escalas que mostram isso, né? E agora nós temos uma atividade interativa para ter uma ideia um pouquinho de vetores, né? A nossa Atividade experimento do dia, o desafio da corda. Então, pessoal, vem para cá um pouquinho. Olha bem, você vai precisar de uma corda bem fina, mas uma corda mesmo, que seja mais fina, mas que seja forte para suportar pelo menos uma garrafa PET de 1,5 litro, 2 litros, por exemplo, a capacidade de 2 litros. Você não precisa encher ela, coloca metade de água, já está bom, para ficar com uma certa massa, né, maior, peso, como eu vou falar mais tarde, uma massa maior. E você vai pegar um barbante também. 2 alunos vão segurar essa corda, mas aproximadamente na metade dessa corda vão amarrar essa garrafa PET com um barbante pequeno na boca e na corda. E depois vão pegar um barbante e os dois vão esticar a corda ao máximo, um com o outro, igual cabo de guerra, e vão colocar o barbante por cima. E vocês vão perceber que vai ter uma diferença, né? Aí vai ficar tipo assim, ó. Vai ficar um pouco o quê? Abaixo, né? Vai ficar aqui, o barbante esticadinho, porque não tem nada, mas o outro que tem a garrafa PET vai ficar embaixo. Com aquela barriguinha assim, né? Isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão anotar no caderno de vocês, direitinho. Nós não vamos explicar isso hoje, mas vocês vão anotar, vão dizer o porquê que essa garrafa fez essa curva. Com certeza vai ter. E se existe alguma grandeza vetorial, quais as grandezas vetoriais envolvidas? Vão tentar desenhar no caderno de vocês setas que indicam, a partir do ponto da garrafa, desenhar as setas aí que indicam vetores de alguma coisa que está agindo, que são grandezas vetoriais que estão agindo. Vocês vão fazer isso e mais tarde vocês vão entender esse desenho, se fizeram certo ou errado, desenho, ou entender mais quando estiverem estudando. Esse é o desafio da corda, Bacana. Que é o experimento do dia. Coisa simples, pode levar para casa, garrafa PET, né? Você pode levar para a escola, a corda, o barbante, um barbante mais grosso, mais fininho, desde que suporte a garrafa, né? Bacana. Com um pouco de água. É isso. Tudo aí, bem? Então. É o experimento do dia nosso de hoje. Vamos continuar então com o experimento do dia. Olha lá, pessoal. Continuando. Soma de vetores. Bom, nós definimos o vetor, vimos lá o segmento de reta orientado, certo? Vimos que ele tem módulo, tem direção, tem sentido, e a gente pode fazer operações com esses vetores. Uma delas, jovens, é a soma de vetores. Então, as operações com vetores dependem da direção e do sentido entre eles. Para isso, utilizamos uma equação diferente. Então, olha só. A seguir, nós temos as principais operações que podem ser realizadas com vetores. Vejamos, olha só. Esse a seguir, inclusive, é na próxima aula, continua, tá? Não é, nessa aula, esse a seguir, as principais vai ser agora e na próxima aula também. Exatamente. Aqui não hoje vai acabar é só um gostinho, tudo uma vez né? só, é. Porque hoje é só um gostinho, só para a gente poder entender. Quando os vetores estão na mesma direção, pode ser horizontal, vertical, estiver na mesma direção. Isso. Diagonal. Para realizar operações com vetores na mesma direção, também temos que estabelecer o sentido. Certo? Lá, olha só, pessoal, vem conosco aqui. Nós já falamos sobre isso, orientação da reta real, né? Isso, olha só, vem conosco aqui lá no movimento. Para você estabelecer se o movimento ele estava acelerando ou desacelerando, nós tínhamos que estabelecer o sentido do deslocamento, né, Décio? Do movimento e da reta, se estava no mesmo sentido ou não. Agora também temos que fazer a mesma coisa. Mesma coisa, gente, que na queda livre, para estabelecer soma com vetores, operações com vetores no geral, também temos que estabelecer isso. Na verdade, nós já estávamos dando uma ajuda de vetores lá, né? Só que não explicando direitinho, porque a hora certa é agora. A hora certa é agora. Então, vamos ver, olha só. Então, ali, ó, nós temos que estabelecer o sentido positivo e o outro negativo. Cada um pode estabelecer o sentido que quiser. Normalmente, nós fazemos desse jeito aí. Só não vai se confundir no que você estabelecer. Positivo, a gente pode colocar como um vetor que aponta para a direita, no mesmo sentido lá do nosso movimento, da trajetória, no movimento retilíneo. Normalmente, mas você pode fazer o que aponta para a esquerda também, se é positivo. Mas normalmente a gente faz assim. E negativo, então, se positivo nós colocamos aqui para a direita
então negativo seria para a esquerda, né? Então, é o que nós estamos estabelecendo. Pode ser ao contrário, como o Ou professor para Décio cima, falou? Pode. positivo, e para baixo, negativo. Só não basta falar nas Normalmente, operações. isso. Então, aqui nós temos 3 vetores, olha só, A, B e C, que tem a mesma direção. E o vetor C possui o sentido contrário. Então, olha só, nós temos ali A e B na direção horizontal, para a direita. O C está na direção horizontal, só que para a esquerda, Os 3 certo? têm a mesma direção. Então, se a Como gente... somar esses 3, né? Isso. Se a gente adotou para a direita positivo e para a esquerda negativo, então nós temos que manter isso com todas as operações que a gente fizer com esses 3 vetores. Não pode mudar no meio, tá, pessoal? Ok? Então aqui vai ficar A e B com positivo e C com negativo. Então toda operação que você for fazer utilizando esses 3, sempre que você adotou no início, vai permanecer até o final, né, Décio? Utilizando a convenção que nós falamos que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Se você tivesse adotado o contrário, então você teria A e B negativo e C positivo, né, Deise? Então vai ficar assim, ó, para cá. Isso. Se por acaso você tivesse decidido que é o contrário, seria também ao contrário, né? Aí você tem que trabalhar Isso. com todos que envolvam A, B e C, você tem que trabalhar com o sentido que você adotou no início. Ponto. A gente convencionou aqui, certo? Agora a gente pode fazer a soma dos seus módulos, né? Sendo assim, o Vamos ter módulo um do vetor... resultante, né? Um resultado da soma total desses vetores. Isso, tudo que resulta, pessoal, é soma. Se é A, B, C, tu pode chamar o restante de D, que é a próxima letra do alfabeto, né? Nesse caso. Então aqui, olha só. Por que ficou assim, Décio, nesse caso? Se é uma soma de vetores e o D é resultante, ele é o resultado da soma. E como A e B nós consideramos positivo, mas o C negativo, tem que respeitar o sinal agora. Exatamente. Porque agora a soma, no momento você tinha uma soma vetorial, onde A positivo, B positivo e C negativo. Sim. Agora, algebricamente, tem que pôr o sinal, no momento que você falou que é para a direita e para a esquerda. Aí agora é soma algébrica já no momento que você adotou. Lembrando, gente, que essa resultante a gente vai ver que é o módulo, né, que é o tamanho desse vetor. Ali é claro que adotou positivo, negativo, você vai trabalhar dessa forma. Então a gente pode somar. Vamos adotar valores, aí a gente pode... Olha, o vetor A, ó. Ó, o vetor A. Lembrando que é importante uma dica aí, sempre que você vai somar um vetor, você vai colocar o início de um vetor, lembrando que o início do vetor, vamos estabelecer aqui para não, né? Isso é o início de um vetor e a seta é o final, independente de estar para um lado ou para o outro, certo? Então, sempre o início de um vetor tem que estar no final do outro, na sequência. Quando você soma, tem que fazer exatamente isso, né? Isso, nós diminuir também. Então, nós vamos ver agora que quando nós vamos colocar o C tem que começar no final do B, não tem desse? Isso, olha lá, ó. O C... Só que está em sentido contrário, ele vem para cá. Ou se você não quiser desenhar exatamente em cima, você poderia colocar um pouquinho aqui. Abaixo, né? Deixa eu pegar aqui. Mas como as cores é diferente aí, ficou fácil a gente desenhar. Porque se for a caneta, né? Aí você pode ter dificuldade de enxergar, né? Pronto, aqui, ó. Então, você pode deixar ele aqui também, ok? Lembrando, pessoal, vai fazer soma, vai subtrair, você pega a origem do segundo na extremidade do primeiro. Origem na extremidade, certo? Nunca você não vai fazer... início com final, início com final e assim vai. Agora, o resultante, então imagine, ó. Se o A tá aqui, o B vem logo na sequência que tá somando. O C veio logo aqui, certo? Olha esse pedaço aqui, ó. Daisy, na aula anterior, nós até fizemos um exercício do carrinho. E o carrinho saía do menos 20, ia até 80 e voltava no 40. Se eles lembrarem dessa aula, eles vão ver que é mais ou menos isso aí. Era A, B e C, lembra? Exato. Foi do A até o B, depois do B veio até o C, né? Então, o vetor resultante daquilo lá, se você considerar deslocamento, seria justamente isso aí. O Dzinho, então, o D, pessoal, é o nosso resultante, ou seja, é o tamanho. Então, só um exemplozinho aqui, ó. Se A vale 5, B vale 4
e C vale 2, ia ficar 5 daqui, mais 4 daqui, 9. Menos 2. Menos 2 daqui, esse aqui seria quanto? 7. Outra Certo? dica importante é que sempre o início do vetor resultante é o início do primeiro vetor Isso. até o final do último vetor. Então, ele começou no início do A e foi final do C. Isso que é vetor resultante. O início do vetor resultante coincide com o início do primeiro vetor e o final do vetor resultante coincide com o final do último vetor. Exatamente. Isso aqui, lembrando que nós estamos na mesma direção, né? A gente pode ter direções diferentes, não pode, Também, Décio? com Olha só, certeza. vamos começar a ver aí, ó, direções diferentes. Aqui, pessoal, João e Maria estão juntos, né? Como está Nós vamos escrito falar ali. agora de diferença. Justamente, João e Maria estão juntos no centro de um campo de futebol. Tá aqui, ó, Né? ó, aqui o centro aqui do campo de futebol, ó. Eu falei um campo de futebol e coloquei aí porque é 40 metros, né? Dá para andar tranquilo. A Maria, ela andou 40 metros para leste, olha bem os pontos cardeais do lado aí. Aqui, Olha ó. aí, né? E depois ela andou 30 metros para o norte. Então, ela foi daqui, pessoal, olha só, ela foi daqui. Esse João é Igual foi pra preguiçoso, né? Ficou lá parado, deixou a Maria andar. Ficou aqui, paradinho. Fechado? Mas o João, ele gosta da Maria, né? Ele é preguiçoso, mas gosta. Ele deseja percorrer a menor distância possível para reencontrar a Maria. Maria largou ele, foi embora, né? Ele ficou lá conversando, olhando o celular, sei lá. Ele falou, não, agora eu vou ter que pegar esse caminho e fazer pelo menos um caminho mais rápido possível. Então imagine, aí. olha só, ela tá aqui, né, Décio? Ela tá bem Isso. aqui. Ele tá aqui, mas Qual ele é o quer menor percorrer caminho? a menor distância. Qual Menor vai ser? caminho em linha reta, né, Deise? Exatamente. Então, olha só, é o menor caminho que ele tem que fazer para ir até o encontro de Maria, né? Justamente. Certo? E aqui, pessoal, nós vemos, olha só, que essa seta em azul, que seria essa menor distância, é justamente uma resultante. Só que nesse caso aqui, de direções diferentes, porque um está na horizontal, o outro está na Mas lembra que o vertical. início do vetor, que é o deslocamento do João, ele começa no início da Maria até o final da Maria, né? Exatamente. Passa Então, a olha ser só, resultante, resultante. gente, início do primeiro, origem na origem do segundo. Vamos lá aqui, ó, extremidade, origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do segundo, certo? E aqui, ó, a figura mostra o caminho. O que nós temos que observar? Não estão na mesma direção, mas estão aqui, olha só, em direções diferentes. E mesmo assim a gente pode calcular essa resultante aí. Então tá ali, Olha aí, ó. o João e a Maria agora vão percorrer, ó. Vamos lá? A Maria foi, Certo? aí o João partiu também e chegou até lá onde a Maria estava. Ok, fechado. João para encontrar Maria. Bem romântico. Né? Então, pessoal, o que a gente pode concluir primeiro nessa situação aqui? Podemos considerar o deslocamento de Maria forma um conjunto de vetores. E o deslocamento de João representa o vetor soma do conjunto de vetores, né? Justamente. Ou seja, lembra que a gente falou, pessoal, vem aqui com nós aqui rapidinho. Lembra que a gente falou lá da questão do deslocamento, que é você pegar o último ponto menos o primeiro, né, Décio? Justamente, Ali é a a gente mesma está coisa. representando isso de maneira vetorial, certo? Colocando lá a direção, o sentido bonitinho, não é isso? Como aí, na mesma reta, nós falamos de movimento retilíneo, funciona muito bem, como o exemplo que nós colocamos de mesma direção, funciona com o exercício que a gente falou antes do carrinho. Isso. Mas quando é já nesse jeito do João e Maria, já não funciona mais daquele jeito do deslocamento, porque aí você tem direções diferentes. Exatamente. Aí você tem que ter esse sistema de vetor para representar. Entendido, Aí pessoal? só aquele jeito facinho não vai funcionar. Então, a gente vai ver hoje, vai ver amanhã. Não, vai ver tem no esse próximo outro aula. jeito fácil, não aquele jeito fácil. Mas isso aí nós vamos ver nas aulas, tá, pessoal? Com certeza. Se Vamos liga lá, lá, então? olha só. Então, ali nós temos a primeira conclusão e o vetor resultante de um conjunto de vetores, certo? Nós temos aí. Então, olha só, aqui, se a gente voltar rapidinho, deixa eu voltar aqui só para colocar, o que vai acontecer? Olha só. Certo? Tá dessa forma.
Quando eles estão em direções diferentes, a gente tem que observar o ângulo formado, né, Décio? Isso. Então, o ângulo formado vai estar bem aqui. Opa, quanto é que vale esse ângulo? Como aí nós temos duas retas perpendiculares, ortogonal, ângulo de 90 graus. Então, ou nós temos aqui, perpendicular. direções perpendiculares, certo? E a gente pode utilizar. Então, olha só, vetores perpendiculares entre si. Dá para fazer a operação? Com certeza. Quando então, é perpendicular é mais fácil ainda. Exato, né? ainda. Porque, gente, quando ele é perpendicular é ângulo de 90, certo? Que é o exemplo aqui do João, da Maria, ok? Tá ali, olha só. Só para ficar assim, não ficar uma coisa chata de ângulo e número. Então eu coloquei o João e a Maria para a gente Lembrando, lembrar, gente, né? que resultante é soma, certo? Isso. Resultante, gente, olha só, resultante sempre vai ser soma. Agora, dependendo do ângulo formado entre os vetores, é que nós vamos ver como faz essa soma, né, Décio? Justamente. E aí mostra Ó, tá direitinho, ali, ó. olha aí. Só que mudou de lado, mas não tem problema nenhum, porque Exato. o triângulo é o mesmo, né? Então, lembrando, pessoal, resultante é soma. Agora, dependendo do ângulo e do sentido que a gente adota, né, ali no nosso caso... Os vetores é da soma, direita pra mas quando vai esquerda, fazer algebricamente, a soma pode virar outras coisinhas, né? Que, na verdade, então, olha só, Teorema de é um Pitágoras. triângulo retângulo, vai ser o teorema de Pitágoras. Aí vai ser aquele negócio quadrado, o quadrado dos catetos é igual ao... Então, né, a o quadrado da resultante ao hipotenusa. quadrado é igual Isso. à soma das distâncias ao quadrado ali no caso, né? É o nosso teorema. Vamos ver aqui. Eles lembram, né? Olha então, ali, ó. agora, a soma vetorial se transformou numa soma de quadrados. Isso. Então, não confundir soma vetorial com soma algébrica. Né? Ok. Até que no outro anterior, uma soma virou uma subtração. Soma de vetores pode virar sinal de mais, de menos ou de quadrado. Vamos lá, então? Então, de maneira geral, pessoal, olha só. Opa, eu peguei foi marca-texto, olha. Deixa eu pegar a caneta aqui. De modo geral, a resultante é a soma de vetores. Olha só os vetorizinhos aqui, ó. A gente pega uma letra, né, Décio, que é uma grandeza, e Isso. coloca essa setinha Essa em cima. setinha representa vetor. Vetor. Você Décio, vê eu posso que colocar agora... essa setinha aqui, assim? Não. Não. Ela não coloca. indica o sentido, nada. Ela é vetor, ela representa vetor, ela não é a direção do vetor. O sentido do vetor, né? Fechado, pessoal? Então, aqui é o geral, soma de vetores. Agora, dependendo do ângulo, no caso aqui é 90, se é a mesma direção, Vamos certo? descobrir esse deslocamento em números, né? Isso. Em números, aí você tem que levar em consideração a direção e o ângulo formado. Se tem dois assim, certo? Isso. Se tem um assim e o outro assim, já é 180, né? Que a gente fala que é a mesma direção. Aqui é 0, certo? Então, nós vamos trabalhar, tá? Então, calculando, olha só como é que vai ficar ali, ó. Coloca as distâncias ao quadrado, né? Isso. Nós já falamos que ela andou 30 metros e 40 metros, né? Então, vamos ver o João quanto que é. 40 ao quadrado, 1.600. 30 ao quadrado, 900. 40 vezes 40, 30 vezes 30. Raiz quadrada de 2.500, 50. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Pronto. Isso. Agora, tem uma dicasinha muito legal aí, Deise. Vocês estão vendo aí no quadro, pode continuar olhando aí no quadro, vocês veem que 30, 40 deu 50, né? Existe o seguinte, se você fizer com 3 e 4, vai dar 5. São números pitagóricos. Bacana. Toda vez que for pitagórico, você sabe, qualquer número multiplicado por 3, 4 e 5, o mesmo, por exemplo, se eu multiplicar por 2 o 3, vai dar 6, certo? A multiplicar o 4 por 2 vai dar 8. Então, multiplica o 5 por 2 que dá 10. 6 e 8 dá 10. Você não precisa fazer esses cálculos. Desde que você multiplique qualquer número. Então, pessoal, olha bem. Se você multiplicar qualquer número por 3, 4 e 5, lembrando que 3 e 4 é cateto e 5 é hipotenusa, vai funcionar. Múltiplos deles, não precisa ficar fazendo cálculo. Legal. Você já sabe de qual. 30, 40, 50. 300, 400, 500. 3.000, 4.000, 5.000. Fechado. Ok? Ok, é isso É uma aí. boa dica aí. Bom, mas nós vamos falar disso em próxima aula. Daqui a pouco a gente volta uma revisão, né? Olha que bom fazer um resumex. Resumex. É isso aí. Até daqui a pouco, jovens.